São 8h08 em Campos. Você ouve pela Folha FM o programa Folha no Ar, primeira edição, aqui em 98,3. Hoje, com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, estamos recebendo por videoconferência, claro, para manter, evidentemente, que a nossa parte, a nossa luta do Grupo Folha da Manhã em manter esse distanciamento, manter essa onda. E agora a provável segunda onda, que não está fácil para ninguém, né, da Covid-19, é distante da gente, mas, né, nem todo mundo pensa assim. E nós voltamos, Aloysio, com você. Estamos recebendo hoje a prefeita reeleita de Quissamã, a Fátima Pacheco. Fátima, passei aqui boa parte do primeiro bloco. Te peço até desculpa por ter me estendido, te pedi aqui no intervalo, peço novamente diante dos ouvintes telespectadores, porque as negociações aqui em Campos estão intensas, né? E eu ontem me dediquei a apurá-las. E como é que estão aí em Quissamã? A gente tem uma nova Câmara, né? Como é que estão as negociações? Primeiro, o que você achou da nova composição? E como é que estão as negociações para a presidência e para a mesa diretora? Aloysio, assim, primeiro dizer que Quissamã é igual toda a cidade, né? A gente já sai de uma reunião, de uma eleição, e todo mundo já mobilizado com outra eleição, e isso é natural, é da democracia e é legítimo. Nós aqui, de 11 vagas, foram eleitos em nosso palanque 8 vereadores, 7 vereadores e 1 vereadora. 3 do DEM, 3 do MDB e 2 do Republicanos. Então, a gente precisa de 6 nomes para a mesa diretora, né? E é natural que esses nomes saiam dessa base, né? Diferente de 2016, que a gente elegeu 4, dessa vez a gente elegeu 6. Então, as conversas estão se dando exatamente, né, com esses partidos, com essas lideranças, com esses vereadores. A nova composição, né? A Câmara de Quissamã já há vários mandatos, ela tem renovado a cada eleição. Nessa também renovou, voltaram 2 nomes dos que já estavam, no nosso caso, um vereador da base voltou, e tem um vereador novo e tem 6 que saíram do nosso governo, secretário, subsecretário. Então são pessoas muito próximas, são pessoas com as quais a gente já trabalha, não só na política, mas na política pública, são pessoas da nossa confiança, do nosso relacionamento, né? E as conversas estão se dando, e até dia 1º, com certeza, sairá um bom formato e um bom cenário, não para o governo, né, mas para a cidade de Quissamã. Eu fui vereadora 2 mandatos, sei da importância desse espaço, a importância do parlamento. O eleitor, Aloysio, ele está muito atento. O eleitor hoje ele avalia com muita precisão, até por conta da proximidade das redes sociais e a comunicação que se ampliou muito nos últimos tempos. O eleitor hoje sabe exatamente o perfil de cada um, a pauta, qual é a intenção. Então, a cidade participa muito próxima da questão da política aqui em Quissamã, né? Agora a gente vivenciou muito isso na eleição. A gente chegava na casa das pessoas para conversar e as pessoas faziam uma leitura política muito lúcida, muito clara, porque uma cidade pequena as coisas se dão, né, com mais proximidade com a população. Diferente de um município de 1 milhão de habitantes, que o eleitor não chega perto do prefeito, não chega perto do vereador, nem conhece, não sabe onde mora. Aqui as pessoas nos conhecem, sabem onde a gente mora e a gente encontra com as pessoas o tempo todo. Então, essa relação é muito mais próxima. O diálogo está se dando de forma tranquila e eu acredito que no dia 1º a gente vai ter um ótimo resultado, mas para além da mesa diretora, né, a gente tem uma Câmara produtiva que está preocupada com o desenvolvimento de Quissamã, que se articula, que além de apontar a questão local possa ir junto com a gente a Brasília, buscar novas parcerias. É essa a expectativa e é nisso que eu acredito. Só para atualizar e dar nomes, são 11 vereadores, né? Você tem 8 considerados ligados ao seu grupo: Marcinho Pessan, MDB, Simone Flores, DEM, Cássio Reis, MDB, Fabinho Mecânico, Republicanos, Mazinho Batista, Republicanos, Ailson Barreto, DEM, Leone, MDB, Janderson, DEM, e na oposição, Alexandre Moreira, PSC, o Rio do PSC, o Lopinho, PP.
A mesa diretora, desculpe a ignorância, mas a mesa diretora aí são além do presidente, quais são os cargos? Aqui são 4. É presidente, vice-presidente, primeira secretaria e segunda secretaria. Entendi. Como deve ficar o equilíbrio dessa mesa entre situação e oposição? Aloysio, assim, além dos 8, né, da base aliada, com o Rildo e com o Lopinho, a gente tem um bom diálogo. O Lopinho foi candidato conosco em 12 e 16, né? O Rildo é um servidor público, mas a gente tem 8 na base, né? Então a gente acredita, e é essa a nossa expectativa, e é isso que a gente está dialogando, né, para a mesa estar composta com os 3 partidos da base. E nessa mesa esteja o DEM, o MDB e o Republicanos, né? E é óbvio, demais vereadores, né? Você estava falando aí que talvez Campos possa ter, né, acaba todo mundo vindo e votando naquela chapa, né? É possível, aqui eu não posso falar, né, em nome dos vereadores, mas o formato que está posto, né, e que é o coerente, até por conta de que a gente foi eleito com 3 partidos, os 3 partidos fizeram vereadores que são do nosso convívio político, né, muito próximo, então a mesa ser formatada com a presença dos 3 partidos na mesa diretora, que são os 3 partidos aliados e que tem pessoas muito preparadas, né? Mas, seja do DEM, do MDB, do Republicanos, os 3 partidos têm pessoas qualificadas para ocupar o espaço de presidente, de vice, de primeiro secretário, de segundo secretário. E a questão da presidência? Você tem, eu vi que a formação de 2 pré-candidatos, ou candidatos, né? Em termos de convenção, precisamos falar em pré-candidato, que são Fabio Mecânico, Janderson, e você também falou no Marcinho Peçanha. Você tem algum prognóstico? Eu não falo nem como prefeita, como pessoa que conhece profundamente a Câmara. Entre os 3 nomes estão se movimentando e são 3 nomes, todos 3, Aloysio, são muito qualificados, né? Qualquer um dos 3, a Câmara estaria em boas mãos. Eu vi durante a eleição, esse vídeo chegou a viralizar, no dia da votação, um vídeo que acabou chegando a uma ocorrência na delegacia, na 130 DP, né, de Quissamã, do Janderson com uma arma em punho no dia da eleição, revistando alguém num carro. Sem fazer nenhum juízo de valor, até porque cabe ao Ministério Público denunciar, cabe à Justiça julgar, né? É assim qualquer Estado democrático de direito, mas um candidato a vereador com uma pistola em punho no dia da eleição não é uma imagem assim que se espera de um candidato a presidente legislativo, né? Em tese, pelo menos. Assim, você está colocando o que apareceu no vídeo, né? Primeiro, assim, dizer que o Janderson, ele foi meu secretário de segurança nos últimos 4 anos. É um PM, né? Ele já está aposentado. É uma pessoa que tem uma relação muito respeitosa e conciliadora com a cidade. É uma pessoa do bem. O Janderson, na véspera da eleição, 2 dias antes, já tinha feito uma denúncia desse carro, que estava parado, com o vidro todo, com isofilme daquele que a gente não vê ninguém dentro, em frente à casa dele. Depois, esse mesmo carro atravessou na frente dele, do irmão dele, na praça, né, e aí se deu todo esse episódio. Mesmo já tendo feito a denúncia, né, essa pessoa continuou seguindo o Janderson, e isso tudo está sendo investigado. Eu não posso aqui dizer, Aloysio, quem eram essas pessoas, né? O relato que foi feito na delegacia, que essa pessoa tinha sido contratada pela outra coligação para fotografar os candidatos do 25, que é o caso do nosso, né? Então, de fato, no dia da eleição, tinham inúmeros fotógrafos em Quissamã, com máquinas muito poderosas em cada esquina, nos fotografando. Quando eu saí da missa de manhã cedo, no domingo, já tinha um fotógrafo na praça me fotografando.
né? E esse episódio se deu. O Janderson, ele é um policial aposentado, né? Claro que na hora, né, de um embate, de uma questão que ele também estava em risco, talvez faltou ali um pouco de calma para lidar com aquilo, mas já tinha falado sobre esse veículo, o veículo estava de novo, e também não foi só ele que puxou a arma, a outra pessoa puxou, né? Eu não acho que esse fato isolado, né, tire dele, não estou falando nem da questão da presidência apenas, tire dele a marca de pessoa correta, séria, conciliadora, né, e equilibrada. Ele não é uma pessoa desequilibrada, não é uma pessoa que se mete em confusão, é um pai de família, é uma pessoa muito querida aqui na cidade, né, independente de ser ou não o presidente da Câmara, é uma pessoa que, na minha avaliação, continua com sua conduta muito ilibada e pronto para ocupar qualquer espaço e defender a população de Quissamã. Não, só para deixar claro, quando eu falei, eu não fiz. Deixei claro que não faço no juízo de valor, que o juízo de valor cabe ao Ministério Público e a Justiça fazer. E com todas as instâncias de recurso, né? A gente teve agora, vou citar como exemplo, embora tenha sido o caso técnico da desincompatibilização fora do prazo, a própria candidatura a prefeito vencedora de Campos. Sim, sim. E foi julgada, no caso o vice, né? Deferida no primeira instância, indeferida na segunda e, por fim, deferida na instância máxima. Mas o que eu digo per si, um vídeo de uma pessoa armada no dia da eleição, com arma em punho, quer dizer, em tese, eu não estou falando de juízo de valor, mas em tese não é o perfil que se espera de um chefe legislativo, né? Em tese, eu só falei isso. Bom, eu reafirmo a questão que eu te falei, né? Foi um fato isolado e ele não é uma pessoa desequilibrada, desarticulada, mas enfim, o Janderson é um dos 3 nomes que estão postos, né? E também, reafirmando, a gente tem da base aliada 8 nomes, onde qualquer um ali está preparado para ser presidente da Câmara. A presidência da Câmara também não é um bicho-papão, né? Desde que você tenha uma boa equipe e você tenha compromisso com o desenvolvimento da cidade, e que você faça, né, tem a cabeça para fazer a grande política, que é aquela que tem como prioridade o alcance à vida das pessoas, né, com certeza essa pessoa está preparada. E volto a afirmar que os 8 que a gente elegeu, e aí eu estou falando pelos 8 porque são pessoas próximas e da base, eu não posso falar por outros, eles estão preparados para ocupar esse espaço na mesa, né, e estão preparados para fazer esse mandato aí nos próximos 4 anos, de modo harmônico conosco, para a gente levar a cidade de Quissamã cada vez mais para frente. E como é que a sua experiência rica e exitosa no Legislativo, e estando agora no segundo mandato à frente do Executivo, pode ajudar, independente de quem foi eleito, nessa interface harmônica, mas aí desde Montesquieu, né, separada entre os 2 poderes? Sim, a experiência de vereador ajuda. Eu penso, Aloysio, que o formato de fazer política mudou, né? Talvez há 15 anos atrás era um formato, há 10 era outro, hoje é outro. Como eu te disse, a população está muito atenta, né, aos movimentos dos políticos, seja do prefeito, da prefeita, do presidente, do governador e dos vereadores, né, e do parlamento. No primeiro mandato, eu tive um diálogo muito próximo com a Câmara, né? E diálogo próximo não quer dizer um dependente do outro, um submetido à vontade, ao desejo do outro, mas harmônica, independente, mas tive 7 dos vereadores na base aliada, numa Câmara de 9, porque agora que passou para ser 11 vagas, eram 9 vagas. Então isso ajuda, né? Eu fui vereadora, eu sei como é que é o rito da Câmara. Fui uma vereadora que ia a Brasília, que buscava parcerias para o município, que fazia audiência pública, inclusive o mandato de vereadora me ajudou muito a me consolidar como um nome para a Prefeitura de Quissamã, e trago para o mandato muitos dos nossos aprendizados, como no Parlamento Municipal, né? E nunca fui presidente da Câmara, nunca fui nem candidata a presidente da Câmara, fui primeira secretária, né? E é claro que a gente, passando pela Câmara, entende com mais clareza o que é o mandato, né? Qual é o perfil do legislativo, mas eu acho que o mais importante nisso é o bom senso e o diálogo, né? Eu nunca gostei de
trabalhar de modo polarizado, né? Mas eu acho que quando há uma afinidade, quando há uma harmonia, que é isso que você estava falando aí no começo, né, que o que Vladimir quer nesse momento é a pacificação, acho que ninguém quer começar um mandato sem a pacificação, né? Acho que a cidade perde. E a gente aqui não tem o menor motivo para não ter essa pacificação, como eu estou dizendo. Os 8 vereadores, fizeram campanha conosco, trabalharam conosco, são pessoas muito próximas, com um vínculo muito próximo, que a cidade, né, escolheu para estar representando a nossa população na Câmara Municipal. Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp, do qual inclusive você participa, Fátima, do programa. A Silvana Venâncio, que é jornalista, foi uma querida colega na FAFIC, no curso de comunicação, nos anos 2000, de Bom Jesus de Itabapoana. Ela faz um paralelo, pela sua condição de mulher, entre Quissamã e Campos, e pela sua experiência também nos dois poderes, né? Ela pergunta aqui, Silvana Venâncio, qual a importância de continuar a gestão sendo mulher, já que Campos não teve uma candidata eleita na Câmara de Vereadores, e parece que o machismo e o preconceito cresce a cada dia. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiro, a gente lamenta, né, de uma cidade importante como Campos, com mais de 20 vagas na Câmara, não entrar nenhuma mulher. Com certeza, Luísio, ainda há o machismo, mas acho que há uma coisa para além disso, né? As condições para as mulheres se inserirem nessa questão competitiva que é o espaço da política. Acho que a questão do repasse diferenciado agora das cotas, porque antes era cota de vagas, agora a cota vem um repasse diferenciado do fundo partidário para as mulheres. Isso mudou o cenário, por exemplo, na Câmara Federal, que saiu de 10% das vagas ocupadas na eleição de 18, passou para 15%. E eu acho que repercutiu também nessas eleições. Uma pena que Campos não tenha esse resultado, mas nós tivemos mais mulheres eleitas no estado do Rio, mais mulheres eleitas prefeitas. Ontem mesmo lá no Rio encontrei com a prefeita de Paracambi, a prefeita Lucimar, que é uma prefeita também muito atuante, e ela estava me dizendo que lá na Baixada duas mulheres foram eleitas prefeitas. Aqui na nossa região, a gente teve a reeleição da prefeita Carla, da Francimara, minha, né, da prefeita de Carapebus, que tem essa questão do júdice, mas foi reeleita, e também de uma prefeita exatamente, em Cardoso Moreira. Ainda há uma grande trajetória. Essa conversa de que as pessoas não votam em mulher por ser mulher, isso é uma tese totalmente furada, né? As pessoas votam em quem tem condições que eu digo competitivas. Se aparece 10 homens, né, com material diferenciado, com mais tempo de rádio, com mais espaços e mais estrutura numa campanha, né, e 2 mulheres que não têm o mesmo espaço, que não têm o mesmo material, que não têm o mesmo recurso, que não têm a mesma mobilidade, a possibilidade de se articular naquele período, é óbvio que esse espaço vai continuar sendo ocupado pelos homens. Eu acho que a gente não tem que fazer essa coisa da polarização, né, mas é importante a gente se situar qual é o papel da mulher nesse espaço político. E é muito importante, Aloysio, e aí a professora Silvana, né, quando a mulher governa, ou quando ela está no parlamento, é claro que ela leva para esses espaços o seu histórico de mulher. Eu tenho uma proximidade muito grande com a deputada Soraya Santos, deputada federal do estado do Rio. E ela fez coisas extraordinárias na Câmara, junto com as outras mulheres eleitas, né? Você imagina que uma mulher presidiária, quando ela ia ter o neném, ela ficava algemada na hora do parto. Isso é impensável. Quem que vai sair correndo com uma criança nascendo? E toda a implicação que tem um parto, que nós mulheres sabemos quais são as implicações de um parto. Mas a mulher ficava com a perna algemada na cama, como se ela fosse fugir. E a deputada Soraya, numa ação com outras deputadas, né, mudou essa realidade. A mulher cadeirante não fazia mamografia, porque o aparelho de mamografia ele não descia até a altura da cadeira. Numa ação também da Frente Feminina na Câmara Federal, mudou essa questão e outras tantas questões. Então, quando a mulher está no espaço de poder, ela contribui muito para o desenvolvimento da sociedade. E a gente não pode falar em democracia, né, em espaços que só tenha homem.
ou um espaço que só tenha mulher. Democracia é espaço ocupado por homens e mulheres, representantes num todo da sociedade. Eu estava vendo esses dias a entrevista recente do Barack Obama, o Pedro Bial, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas foi excelente. Teve um papel fundamental na eleição do seu ex-vice-presidente, Joe Biden, agora para presidente dos Estados Unidos, e que eu acho que foi importante para o mundo todo, né? Muito importante, inclusive para o Brasil. Inclusive, talvez na minha opinião, com reflexo já nessas eleições municipais, nesse rumo ao centro. Sim. Das eleições municipais de Campos Chivero. E foi um assunto popular na eleição americana, foi tão ou mais comentado que as eleições municipais, impressionantemente. E ele falou essa questão da mulher, ele analisou uma questão muito, muito pragmática, Obama. Você tem uma democracia, um time. Se você deixa metade do seu time no banco, o time que joga com 5 vai perder para o time que joga com 11. É óbvio, né? Você acha que é mais ou menos por aí? Sim. Sim, você vê que onde a mulher está ocupando, assim, a Câmara Federal, inúmeras ações para o país, né, avançaram na medida que as mulheres chegaram lá. Elas fizeram isso sozinhas? Não. Elas fizeram isso articulando com os deputados, né, com a frente também dos homens, mas essa interação é muito importante, porque sociedade é composta por homens e mulheres, essa questão do time foi muito acertada, e você deixa uma parte excluída desse processo, como é que você pode dizer que tem democracia? Num país onde a maioria, né, é composta por mulheres, né, e essas mulheres totalmente fora desses espaços de poder, que fica ali na casa dos 10, 11, 12%, né, de espaços ocupados, e não é só na Câmara Municipal, são nos governos, né, é na questão do governo do Estado, é a questão do próprio Parlamento Federal, seja no Senado, seja na Câmara. Então, acho que a gente tem que avançar muito aqui em Quissamã. Agora, a gente conseguiu trazer mais mulheres candidatas, né? Nós tivemos uma mulher que ficou a 2 votos para ser eleita, tivemos outras que chegaram muito perto. Então, assim, eu acho que também está havendo essa movimentação das mulheres se interessando mais por essa questão da política. Porque o espaço da política, Luiz, você sabe, né, numa campanha, por exemplo, você não tem horário, né? Você anda com todo mundo, você sai de manhã, e se isso não estiver muito bem azeitado em casa, isso passa a ser um problema, né? E sempre, historicamente, ficou a cargo da mulher as questões domésticas. Então, quando essa mulher sai, chega em casa 11h30, meia-noite, fazendo política, se a casa não estiver muito bem trabalhada, ela começa a se desidratar emocionalmente, porque aí ela vai ficar ali internamente resolvendo questões da família, né, que vai tirar ela da rua, que vai intimidar, que vai diminuir o seu potencial de ocupar esse espaço. Então, são muitas questões que perpassam pela questão da mulher se inserindo na política. Cláudio, 8h32, vamos partir para o último bloco. Bom, vontade de seguir direto com a Fátima, né? Mas a gente tem um intervalo aqui rápido também. É um assunto muito rico, né? Esse muito assunto rico. de gênero é um assunto muito rico. Sempre. E que bom que Quissamã, nesse ponto, deu exemplo a Campos, na diversidade, elegendo não só uma prefeita, e aí independe do juízo de valor do candidato, mas Sim. a questão de gênero, uma prefeita e 2 vereadoras, né? Eu acho um exemplo importante e fundamental. E Quissamã, Luiz, só para complementar, né, isso é muito importante. Essa cidade, né, tem uma cidade que é uma cidade do interior, que é uma cidade ainda de certa forma conservadora, patriarcal, né, exatamente. Mas foram eleitas, eu fui eleita pela primeira vez, eu e a vereadora Analice, que fomos as primeiras mulheres eleitas em Quissamã para a Câmara, em 2004. Então, assim, ali já teve um sinal de que a cidade já estava receptiva a essa questão. Eu fui eleita em 2016, competi em 2012, a gente não ganhou em 12, não foi por conta da questão de gênero, né? E 16, e hora nenhuma a gente teve essa coisa forte, de dizer, não, é mulher, não vai dar conta. Eu não vivenciei isso aqui, não. Eu ontem, se vocês me permitem aqui, rapidamente visitei uma empresa que é comandada por uma mulher e na hora que fui fazer a visita, a reunião, tinham 6 mulheres dentro da empresa.
E se vocês perceberem a dinâmica daquela empresa, a sinergia de como funciona aquela empresa, é uma coisa fantástica. E a diretora da empresa que me atendeu, ao mesmo tempo que ela me atendia com toda a atenção, acredite se quiser, ela mandava e-mail, recebia o WhatsApp e ainda atendia o telefone. Eu só conseguia olhar para ela. A capacidade nossa é muito limitada. Então, não estou aqui, não é questão de ver, como a gente está fazendo aqui, o Aloysio falou, né, juízo de valor da prefeita, mas assim é o poder do sexo feminino. É fantástico. E dizer só para complementar, Cláudio, que agora mesmo, né, nesse momento de grande desafio com a pandemia, está presidindo a Fiocruz pela primeira vez na história dos 120 anos da Fiocruz, uma mulher, né, a doutora Nízia, que está lá fazendo um excelente trabalho. Você contar no mundo aí os exemplos, né? A Jacinda na Nova Zelândia, a Merkel na Alemanha, né? Você tem aí, são exemplos mesmo de como se lidar com a pandemia. Aliás, são os países que melhor lidam, e a Coreia do Sul, né? E a Coreia do Sul também, porque no caso aí é o governo de um homem. Mas enfim, parabéns e vivas as mulheres na política e em todos os outros setores da sociedade. É um estado bom, que eu acho, o lugar da mulher é onde ela deseja estar. Com certeza. Exatamente. Muito bom. Bom, são 8h35. Rápido intervalo, então, a gente volta com o último bloco do Folha no Ar, primeira edição, desta quarta-feira, onde recebemos aqui a prefeita reeleita de Quissamã, a Fátima Pacheco. É rápido, a gente volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus.